Quem é Cristo? Seria Cristo outro nome de Jesus ou, como postulam alguns, a tradução de Messias no idioma grego? Vamos ver isso pelas próprias Escrituras. Um texto do apóstolo Paulo diz: mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, até nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, assim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazê-lo do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 9, 27 a 33 e 10, 1 a 8. O início do texto que reproduzimos fala de Israel e faz contraponto com os gentios mencionados no versículo 30. O versículo 4 do capítulo 10 fala de Cristo, dizendo que ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Mas quem é Cristo? Vejamos. Paulo, o apóstolo considerado o apóstolo dos gentios, foi o escolhido por Deus para esclarecer as escrituras antigas, trazendo à luz o que parecia estar velado aos olhos tanto dos judeus ortodoxos quanto dos gentios. O texto em que o apóstolo fala: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, foi tomado por empréstimo de outro texto de Moisés. Veja, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprir. Deuteronômio 30, do verso 11 ao verso 14. O que Moisés chama de mandamento e palavra é o que Paulo chama de Cristo na sua epístola aos Romanos, no texto citado ao início. Então, Cristo é a palavra de Deus, os seus mandamentos. E os judeus contemporâneos de Jesus sabiam pelas profecias que a palavra se faria carne e habitaria entre os humanos. Por isso eles perguntaram a Jesus: és tu o Cristo? E Jesus lhes disse que ele já lhes havia dito, mas que eles não criam. Outro sim, Paulo diz que os israelitas que buscavam a justiça proveniente da lei não a alcançaram, enquanto que os gentios que não buscavam alcançaram pela fé. Mas quanto a esta, não significa o crer comum, pois a fé é um dos nomes da lei de Deus dentre 17 nomes. E quando o texto também fala que os israelitas que buscavam a justiça proveniente da lei não a alcançaram, não se reporta a lei de Deus, mas a de Moisés, na qual constava o modo dos sacrifícios para perdão dos pecados diários do povo, e aos quais os israelitas se agarraram como tábua de salvação. Desse modo, Judá, a última tribo a ser rejeitada por Deus, também pretendeu ser justa pela lei de sacrifícios, enquanto que os gentios, pela fé em Cristo, a palavra de Deus, a qual, em essência, corresponde à lei dele. Assim, Cristo é a palavra a qual se fez carne e, nessa forma, habitou entre os homens, pois um dos nomes dele é o Verbo de Deus ou a Palavra de Deus, conforme a tradução, e que também é Deus, conforme João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Desse modo, cai por terra os argumentos até hoje aventados sobre Cristo ser outro nome de Jesus ou a sua tradução do grego. Portanto, quando as citações bíblicas falam de Jesus Cristo, deveriam ser Jesus o Cristo, ou seja, Jesus, a Palavra de Deus. Oliprestes, missionário na voz de Oliprestes.